Oi, gente. Eu vim aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre como que foi a minha primeira experiência, né, o meu primeiro contato com a entrevista motivacional. É uma história um pouco vergonhosa, mas eu acho que vale a pena ser contada, porque tem algumas coisas importantes que a gente pode tirar dessa história. Então, o meu primeiro contato com a entrevista motivacional foi ainda na residência. Eu fiz uma residência multiprofissional, então, além de psicólogos, eu tinha como colegas assistentes sociais, enfermeiros, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, enfim. E era uma residência, então a gente trabalhava, atuava nos serviços, mas também a gente tinha aulas na universidade. É, e aí, uma das aulas foi ser sobre entrevista motivacional. Então, eu cheguei lá na aula, ainda um pouco perdida sobre o que seria, né, essa tal entrevista motivacional e tudo mais. E aí, era a Heloísa, quem estava dando a aula, veja só, na época ela ainda não era professora da Unicamp, ela era pós-doutoranda da Faculdade de Medicina. E, enfim, né, tinha estudado fora do país, era, né, uma pessoa que era bastante entendida na área e que ia oferecer essa colher de chá e dar essa aula pra gente. Beleza. Aí começa a falar, né, eu tentando entender o que era essa entrevista motivacional, eu falo, é uma técnica de mudança de comportamento. E começa a falar sobre as evidências científicas, não sei o quê. Aí eu, né, recém-formado, com toda a minha humildade, falei o quê? Lá vem essa pessoa, enfermeira, falar pra mim sobre mudança de comportamento. Logo eu, né? Que sou psicóloga, levei mordida do Skinner, né? Que era o meu rato no laboratório da aula de entrevista motivacional. Vem essa pessoa me dizer sobre mudança de comportamento. Tá, reforçar o positivo, colocar em extinção o negativo. A teoria é linda, excelente, né? O duro é você fazer isso na prática. Enfim, eu falei, ok, né? Vou tirar um cochilo nessa aula e quem vai aproveitar mesmo são os meus colegas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, que, né, talvez não tenham tido muito contato com isso. Beleza, tava eu lá entediada na aula. E aí, a arrogância da jovem psicóloga. Aí, tudo bem, né? Aí a Heloísa vai contando de que um dos jeitos mais eficazes de falar, né, e explicar um pouco sobre entrevista motivacional, explicar o que é por meio de uma simulação, né? Porque senão fica muito difícil conseguir entender o que se trata e tudo mais. Aí ela convidou uma pessoa para ir fazer a simulação, que era um colega, e ele foi lá na frente fazer a simulação. Na época, acho que tinha uma questão com cigarro, alguma coisa assim. E que era um comportamento que ele queria diminuir. E aí, ok. Aí tô eu distraída, né? Um pouco entediada com a. E aí ela começa a fazer a simulação. E aí eu tive que engolir todo o meu orgulho. Gente, olha só, né? Todo o orgulho da jovem terapeuta indo pelo ralo. Porque foi, assim, surreal. Não é como se ela estivesse falando alguma coisa muito fora do óbvio. Ela não estava falando nada absurdo. Mas ela falava com uma fluidez e com uma clareza nas perguntas, nas pontuações, que me deixou, assim, em choque. Em choque. E aí, falei, bom, vou, né? Vou ter que começar a anotar, começar a prestar mais atenção no que está acontecendo aqui na minha frente. E aí, é isso, assim, a gente teve mais de um mês e pouquinho, na verdade, de aulas com ela, né? E aí, durante as aulas, foi ficando muito mais claro de que não era uma coisa natural, não era simplesmente um dom que a Heloísa tinha, né? Era uma técnica muito bem fundamentada. E que, como toda técnica, quanto mais você tem clareza da teoria e mais prática você tem, mais natural ela parece, né? Porque era disso, assim, as coisas que ela estava falando não eram coisas sobrenaturais que eu nunca teria pensado. É claro que eu teria pensado. Provavelmente uns 10 minutos depois que a pessoa tivesse saído da sala, né? O que não é muito útil. Mas eu teria pensado, teria chegado lá.
Mas, sem dúvida, a entrevista motivacional dá um controle, né? E uma clareza para o que você está fazendo e tudo mais. Então, enfim, esse foi o meu primeiro contato com a entrevista motivacional, uma história um pouco vergonhosa de arrogância de uma jovem psicóloga e a necessidade de engolir o orgulho e de aprender mesmo novas coisas e ter mais clareza sobre a sua prática clínica. Enfim, a Heloísa tá aí com a gente no Instituto, ela tá com um curso sobre justamente entrevista motivacional aberto. É um curso que envolve tanto a parte teórica quanto a parte prática, o que é uma coisa muito boa, porque às vezes os cursos não envolvem a parte prática e a real, o show só acontece quando você tenta, né? Quando tá na teoria, às vezes é muito fácil e parece muito óbvio. Então, enfim, acho que é importante esse diferencial. E, enfim, se vocês quiserem saber mais e ver mais, no nosso canal no YouTube tem uma simulação que ela fez comigo. E, enfim, tá bem legal também, pra, né, entender um pouco mais do que se trata. E no dia 11 de agosto, agora, de 2020, a gente vai fazer uma live para tirar dúvidas e contar um pouco falar um pouco dos conceitos fundamentais da entrevista motivacional e tirar dúvidas sobre o curso ou sobre a temática que alguém tiver. Então fica aí também o convite. E, enfim, esperamos vocês, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Também iremos adorar receber um comentário seu. Ah, e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E se você procura psicoterapia ou gosta de conteúdos de saúde mental, acesse o nosso site www.iconstruindosaude.com.